Bom dia, pessoal. Eu vou falar um pouquinho sobre robótica, educação e transmídia, experiências com projetos no contexto escolar. A nossa questão de partida, ela foi pensado que ao longo das diferentes revoluções tecnológicas, as tecnologias acabaram por se relacionar e contribuir para a educação. Aí vem a pergunta: qual seria a relação entre a robótica e as novas mídias digitais interativas na educação? Nós estamos vendo atualmente o que nós chamamos de transmídia. O que são as transmídias? São as convergências das várias mídias. O que isso permite? Permite que o mesmo conteúdo principal, acrescido de conteúdos secundários, derivados do principal, migrem e circulem por diferentes plataformas, como por exemplo o Moodle, YouTube, Blogspot, entre outros. E por si só, as mídias digitais, elas não implicam um movimento de aprendizagem. Por quê? Porque nós não podemos ignorar a capacidade de criar condições para que o sujeito se inclua no processo de produção. Porque para que esse movimento de aprendizagem exista, os nossos estudantes têm que ser protagonistas, eles têm que ser incluídos nesse processo de produção, eles façam essas criações. De acordo com Freire, 96, uma das tarefas da prática educativa progressista é desenvolver a curiosidade crítica. Por quê? Porque assim ela faz com que nós pensamos os processos envolvidos como um todo. Além do mais, tem que pensar também que ela não diviniza nem diaboliza as tecnologias, mas toma como uma perspectiva reflexiva e questionadora. Isso são as falas de Freire. Segundo Tosta, 2014, a escola não pode deixar de notar que os estudantes incorporam ritualmente os equipamentos das mídias. Aí nós exigimos o quê? Uma reconstrução de outros olhares de como devemos pensar as nossas práticas escolares. Aí para Papert, 1993, que Papert foi um discípulo de Piaget, os ambientes de aprendizagem devem oferecer de forma produtiva modelos para se pensar. Ou seja, a partir dessas práticas inovadoras, que fala-se muito atualmente de metodologias ativas e práticas ativas, nós temos que repensar, a partir dessa revolução tecnológica, como é que esses estudantes vão perceber o mundo e eles próprios, a partir dessa conjuntura dessas novas práticas. Porque você tem um movimento de criação de práticas inovadoras, mas essas práticas inovadoras elas permitem que os alunos interajam de formas diferentes. E as formas criativas de existência das mídias digitais devem implicar, assim, práticas educativas dinâmicas que trabalhem de forma crítica tanto as próprias mídias como as diversas situações do uso social. Bom, e com o avanço cada vez mais rápido das tecnologias, podemos observar que além dessas convergências das mídias, que também está havendo a convergência das diversas áreas de conhecimento e de vários recursos tecnológicos que propiciam a produção e a difusão do conhecimento. Cada vez mais os produtores, consumidores ou prosumidores, Toffler, de 70, eles falam que essa criação dessas narrativas transmediáticas, principalmente a partir de vídeos que integram diferentes tipos de tecnologias, que hoje você tá vendo que os vídeos você trabalha hoje com... você pode trabalhar na criação dos vídeos com aparatos ou artefatos que facilitam hoje essa criação desses vídeos. E como é que seria essa criação? Os produtores dessas narrativas transmediáticas, elas abrangem diferentes níveis de dimensão, que eu vou explicar o que é esses diferentes níveis de dimensão. Porque quando você vai criar um vídeo, você pode, junto com o vídeo, ter, por exemplo, realidade aumentada, braços robóticos, entre outros. E entre esses diferentes níveis de imersão,
que são alcançados conforme as mídias vão sendo integradas com um ou mais artefatos, você aciona alternativos processos de interação que são integrados a determinados artefatos cognitivos, que também eu vou explicar a seguir, junto com o quê? Com a robótica. É possível que diferentes estudantes, sujeitos, alcancem variados níveis de dimensão, com diferentes níveis de profundidade. Porque à medida que você for integrando esses aparatos, esses artefatos no corpo, ou até mesmo na estrutura da filmagem em si, na criação das narrativas, em vídeo ou um texto verbal, gerando focos, movimentos e objetos diversos de dimensão, isso propicia o quê? Que os artefatos cognitivos de robóticas permitam que um ou mais sujeitos mergulhem de forma única e subjetiva em diferentes camadas de imersão. Porque à medida que você for acrescentando um braço, um óculos de realidade aumentada, você vai ter um nível de imersão diferente. Com o óculos vai ser com o braço robótico vai ser outro, com o óculos e mais o braço, você tem um outro tipo de imersão, que nós damos o nome de camadas de imersão. É importante ressaltar que cada artefato cognitivo de robótica possui a sua própria característica e pode integrar com outros artefatos, como eu já venho comentando. Ou seja, numa narrativa transmediática é possível utilizar óculos de realidade virtual ou joystick ou a luva biônica e outros artefatos capazes de propiciar aos sujeitos imersões que se aproximam cada vez mais de experiências reais. E como eu falei antes, em camadas diferentes, diversificadas de imersão. Aí nós entramos com as experiências de robótica pedagógica livre. Elas propiciam integração, interação, cooperação. E tem um objetivo principal que é a aprendizagem coletiva, que trabalha de forma lúdica, relacionando estudantes com conhecimento, criatividade no processo de desenvolvimento do artefato, e entre outros. O que caracteriza a robótica livre é a utilização não só de kits, hardwares e softwares livres, assim como também materiais reciclados. A gente sempre fala que há uma valorização da construção livre e aberta desses artefatos, sem a dependência de empresas particulares, privadas. Se você não limita a sua criatividade, a construção a um padrão já previamente escrito. Você constrói esse artefato a partir dessas e mais as narrativas transmediáticas de forma livre. Sem direitos autorais, royalties. Aí eu vou trazer algumas experiências de alguns estudantes que tiveram essa integração da robótica livre com as produções das narrativas transmediáticas. Esse trabalho contou com a participação de 15 estudantes do ensino fundamental 1 e 2, de 6 a 14 anos de idade. Eles desenvolveram o projeto de robótica. Com o registro dessas atividades e essas publicações, elas foram publicadas, disponibilizadas pelos próprios estudantes em blogs, que no final eu vou colocar o link. Os projetos envolvidos foram de uma escola municipal em Uberaba, em Minas Gerais, aqui no Brasil, e teve como objetivo a integração da robótica, matemática, física, biologia, entre outras áreas do conhecimento, com o desafio da integração às produções das narrativas transmediáticas. Os projetos de robótica livre foram utilizadas as seguintes etapas metodológicas: sensibilização, temas geradores, formação básica, experimentações, planejamento dos projetos, montagem, e teve o processo de multiplicação e a avaliação, que ela foi cíclica o tempo todo. E vale ressaltar aqui que a nossa preocupação não era com o produto final em si, mas sim com o processo. Aí a primeira trabalho feito por esses alunos foi a Casa do Futuro Sustentável. Eles recolheram garrafas PETs, fizeram uma construção, um protótipo de uma casa,
usaram uma interface com Arduino, usaram sensores de umidade só porque eles colocaram no telhado dessa casa terra e vegetação para manter um clima interno, um clima mais ameno dentro da casa na época de calor, né? Então você tem a temperatura interna, ela fica mais agradável, né? E teve uma coisa interessante deles, que eles fizeram essa questão sustentável, que à medida que a água da chuva descia pelo telhado, além de molhar as plantas, ela caía num repositório embaixo, e quando vinha a época da seca, você tinha uma bomba que essa água retornava para o jardim, para o telhado. Aí teve a árvore de Natal sustentável, que foi interessante também. Eles buscaram garrafas PET, colocaram LEDs nessas garrafas PET, fizeram todo o programa para poder controlar, para poder entender como funcionava o pisca-pisca da árvore de Natal, e fizeram também um blog publicando quais os materiais que eles utilizaram. Então teve aula de programação, aula de circuito eletrônico, e tudo isso foi gerando essa integração, essas produções dessas narrativas transmediáticas. E um outro projeto foi um artefato cognitivo robótico que sustentável para apresentação de hologramas. Eles usavam um smartphone para apresentar esses hologramas. Eles fizeram vídeos em 3D, porque Uberaba tem alguns animais pré-históricos, e eles então fizeram esses desenhos, essas animações para poder visualizar esses animais pré-históricos. Eles geraram ela em 3D, aí fizeram a partir de um programa, né, que é o Holopex, Holograma Video Maker, que é para smartphone. Então eles fizeram também uma estrutura que, ao colocar em cima do telefone, você conseguia visualizar aquele dinossauro em 3D. E uma outra narrativa transmediática foi um projetor sustentável de imagens, vídeos, jogos e filmes, também para smartphone. Então a ideia foi criar um projetor que pudesse eles em casa assistir vídeos, imagens, jogos. Só que para esse projeto eles pegaram e contaram a história de Uberaba, partes da história de Uberaba, e projetaram durante um evento, né, nessa escola. Bom, e nas considerações finais, é importante destacar que cada produção transmediática é específica, muitas vezes coletiva, cooperada ou colaborativa. Com o avanço tecnológico, vários artefatos cognitivos de robótica desenvolvidos vêm permitindo a integração e a interação nas narrativas transmediáticas e proporcionando experiências singulares, que, como eu falei, bem próxima do real, né, que é um processo de imersão. Passamos há pouco tempo de apenas espectadores, coadjuvantes das transmídias de massa, para protagonistas. Nós somos as transmídias. Gostaria de salientar que, para desenvolver um artefato cognitivo e as narrativas transmediáticas, os estudantes têm que ver sentido sobre o que estão construindo e serem protagonistas no processo de ensino-aprendizagem. Aprender não é só memorizar informações, é necessário refletir sobre elas, relacioná-las, ressignificá-las, pois a construção cooperada e colaborativa do artefato auxilia essa emancipação que nós chamamos de emancipação sociodigital desses estudantes. Quando os estudantes compartilham informação entre eles, esse processo auxilia a produção e a democratização do conhecimento, principalmente na construção de conceitos científico-tecnológicos. É o que vimos quando eles colocam todo esse processo, né, para eles uma sequência de criação, de produção de narrativas transmediáticas. E é fenomenal isso. Então eu vou deixar para vocês um link para poder acessar essas produções desses alunos. Agradeço mais uma vez, muito obrigado.